Memórias do Padre Germano. Capítulo 4. Julgar pelas aparências. Senhor, Senhor, quando me chegará o dia de deixar este vale de amarguras? Medo tenho eu de permanecer na terra. O reflexo das experiências sociais oculta-me os abismos do crime, nos quais receio precipitar-me. Quando alguém desconhecido se prosterna ante mim e me conta a sua história, sinto frio na alma e angustiado exclamo: um segredo a mais. Novas responsabilidades além das muitas que me acabrunham. Acaso serei perfeito? Terei mais luzes que outrem, para que assim me obriguem a servir de guia a uns quantos cegos do entendimento? Por que essa distinção, se tenho pensado como eles e como eles tenho tido paixões mais ou menos sopitadas? Se me vi obrigado a fugir do contato mundano para que o coração cessasse de rugir. Então, para que este empenho em pretender que a frágil argila se faça forte como as rochas de granito? Povos ignorantes que viveis entregues ao arbítrio de alguns míseros pecadores, não sei quem mais digno de compaixão, se vós, que vos enganais acreditando-vos grandes, se nós outros, que nos vemos pequenos. Senhor, Senhor, por que haveria eu de nascer para a casta sacerdotal? Por que me obrigaste a guiar pobres ovelhas, quando não posso guiar-me a mim mesmo? Senhor, certo terás outras moradas, porque na terra a alma pensadora se asfixia ao contemplar tanta hipocrisia e tanta miséria. Quero marchar por bom caminho e, sem embargo, em todas as sendas encontro precipícios que me atraem. O sacerdote deve ser sábio, prudente, observador, reto no seu critério, misericordioso na justiça, severo e clemente, juiz e réu ao mesmo tempo. Que somos nós na realidade? Homens falíveis, fracos e pequenos. Meus companheiros me abandonam por me recusar, a exemplo deles, proclamar-me impecável. Dizem que prejudico os interesses da Igreja. Porventura a Igreja de Deus necessitará dos míseros dons dos filhos do pecado? Certo, ao templo do Eterno não fazem falta as oferendas de metais corruptíveis, com o incenso das boas obras, praticadas por almas generosas, perfumam-se os âmbitos imensos da Basílica da Criação. Senhor, inspira-me. Se mau é o caminho que trilho, tem piedade de mim, já que meu único desejo é adorar-te na terra, amando e protegendo meus semelhantes e continuando a amar-te noutros mundos, nos quais as almas estejam, por suas virtudes, mais próximas de ti. Estou aturdido, porque geral reprovação recai sobre mim, porque dois seres apenas, no presente, me bendizem. Perdoa-me, Senhor, se culpável tenho sido, mas como duvidar? Se estás comigo, se és a mesma verdade, como hás de tolerar o erro? Tu não queres templos de pedra, porque tens um templo na consciência humana. Por mim, não te erigiriam soberbas abadias,
nas quais umas quantas mulheres haveriam de rezar por hábito, acusando-te outras de injusto, porque em teu nome se viam sacrificadas na quadra mais bela da vida, em plena juventude. Conventos, conventos, antecâmaras do sepulcro, nos teus claustros se vive sem viver, quando Deus criou a terra para todos os seus filhos. Relembra-me a infância, vejo monges silenciosos, cadáveres galvanizados, múmias insepultas, e sinto n'alma muito frio. Nos conventos, cumpre-se o prescrito pela ordem monástica e vive-se contrariando a lei natural. Se os votos enfraquecem, acaso se engana por isso o mundo e falta-se ao juramento contraído? Nunca prometa o homem mais do que racionalmente pode cumprir. O cérebro escalda-me as ideias em ebulição, violenta parecem querer romper-lhe os moldes estreitos. Necessito retratar-me, necessito ver, estereotipado no papel, o meu pensamento. E tu, manuscrito querido, serás meu confidente. Dir-te-ei porque sofro, contar-te-ei como no refúgio da minha aldeia me perseguem e espezinham as lutas da vida. 20 anos há que me vieram buscar para ouvir em confissão um rapaz nobre, o opulento barão de G, agonizante. Quando penetrei no aposento do moribundo, uma dama ricamente vestida achava-se ajoelhada junto do leito. O enfermo, ao ver-me, imperiosamente lhe ordenou que se retirasse, e ao ficarmos sós, ei-lo que descarrega a consciência, dizendo-me: não posso jurá-lo, mas estou quase certo de que morro envenenado, e creio ser minha mulher a autora deste crime. Deixo uma filha, que não sei se é minha filha, mas o que está feito, está feito. Não quero escândalo após a morte, certo de que, de qualquer forma, Deus me vingará. Assim, não quero também deserdar uma criatura a qual não sei se me prendem quaisquer laços e que, além disso, é inocente. Tenha Deus misericórdia da vítima e dos assassinos. E assim, expirou-me nos braços aquele desgraçado, sem atrever-se, na dúvida, a condenar. A jovem viúva deu as maiores demonstrações de dor e gastou avultadas somas em luxuosas e repetidas exéquias. Tempos depois, contraiu segundas núpcias, sem que por isso deixasse de mandar celebrar todos os anos ofícios comemorativos do primeiro marido. Frequentemente vinha ouvir missa, quando os pássaros dizem: glorificado seja o Senhor, e permanecia isolada, rezando com fervorosa devoção. No verão, não faltava a missa matutina, vivendo perto da aldeia, em magnífica herdade. A filha mais crescida recebeu de minhas mãos o pão da vida, e eu, sempre que a via, lembrava-me da confissão do pai. A inocente Raquel penalizava-me, porquanto nas suas confissões infantis se queixava de que a mãe nenhum carinho lhe fazia, pelo que, ofendida, também não podia prezá-la. E eu, que fui sempre infenso à confissão de quem quer que fosse, desejava ouvir da baronesa de G a sua história, pois que meu coração pressentia algo terrível naquela mulher. Para o mundo,
Era ela um modelo de virtudes e pouco a pouco chegou a fazer-se tão devota que passava horas e horas na igreja da aldeia. Raquel foi crescendo, levando vida de completo insulamento. A infeliz queixava-se de que a mãe não a estimava, chegando às vezes em momentos de cólera a dizer que a odiava. Os irmãos, seguindo um tal exemplo, também a maltratavam, e só o padrasto se lhe mostrava carinhoso. Este, porém, era um homem de tímido caráter, absolutamente dominado pela esposa, e Raquel era, em suma, a vítima de todos eles. Para todos os seres há, entretanto, um dia de sol, e assim foi que Raquel veio um dia dizer-me que amava e era amada, que um jovem escultor lhe pedira que a ele se unisse pelo casamento. Temia, contudo, que a mãe se opusesse, pois presumia que a destinavam para a esposa de Cristo, posto que preferisse a morte ao claustro. E pedia-me proteção, a fim de não ser sacrificada, acrescentando que cederia a sua herança de bom grado, contanto que a deixasse unir-se ao eleito do coração. Pois que ao forte cumpre proteger o mais fraco, prometia a Raquel salvá-la da cilada que, segundo afirmava, lhe estavam preparando. Não eram infundadas as suas suspeitas, nem tardou correr-se o boato de que a exemplar baronesa de G ia reconstruir um antigo mosteiro e que uma das noviças da nova comunidade seria a primogênita da devotíssima fundadora. Quando o soube, escrevi à baronesa para que me concedesse uma entrevista no presbitério, ao que ela acedeu prontamente. Não era a primeira vez que eu encarava fixamente uma mulher. A ela, porém, encarei-a para ler em seus olhos o que lhe fervia no coração. Aliás, eu não acreditava que a extrema devoção por ela patenteada fosse resultante de grande fervor religioso e, infelizmente, não me enganei. Chegada que foi à igreja, convidei-a a sentar-se e, sentando-me à sua frente, disse-lhe: sempre me tenho esquivado de receber confissões de quem quer que seja, mas a força das circunstâncias me obriga, hoje, a vos pedir, em nome da religião que professo, em nome do crucificado, que me façais uma confissão. Não vim preparada para este ato, respondeu, uma vez que não fiz exame de consciência. Não é necessário, senhora, pois tais coisas são pura formalidade. Para dizer o que sente, precisa o pecador apenas de boa vontade. Não há quem não tenha memória capaz de recordar todos os erros cometidos na vida. A baronesa empalideceu, deixou escapar um suspiro e nada respondeu. Dizem que ides reconstruir o arruinado mosteiro de Santa Isabel. É verdade, quero que a juventude tenha um novo albergue para fugir às tentações do mundo. Dizem mais que vossa filha Raquel será uma das primeiras noviças da nova comunidade. Sim, pois em parte alguma se encontrará melhor que ali. Mas já consultastes a vontade de vossa filha? Os filhos bem educados têm a obrigação de querer o que querem os pais. Uma vez que se não contrariem suas inclinações particulares e que seu organismo e temperamento possam adaptar-se ao gênero de vida que se lhes queira impor. No caso de Raquel, criatura débil e enfermiça,
Encerrá-la num convento equivale a condená-la a uma morte prematura. Parece-vos? A mim não me parece seja tão débil. Antes acredito que o que lhe falta é a sujeição de um convento. Pois eu penso que Raquel é uma sensitiva e neste sentido quis falar-vos, uma vez que me incumbe a sagrada obrigação de velar por ela. É verdade que sois sua mãe corporal, mas eu sou o guia da sua alma. Fui eu quem lhe pôs na boca o pão da vida espiritual, quem lhe falou de Deus, tanto quanto sou o confidente dos seus angélicos segredos. E assim é que sei que a alma dessa menina não se compadece com a vida do claustro. Pois eu, a bem dizer, replicou a baronesa, com acentuada contrariedade, desde que ela nasceu, fiz voto de que não pertenceria ao mundo, e o voto feito deve cumprir-se. Esse voto, porém, não tem valor, uma vez que a Deus prometeste um ser que vos não pertencia. Na verdade, não sabíeis o que pensaria de futuro a vossa filha, e Deus não quer o sacrifício, mas unicamente a felicidade de seus filhos. E que maior felicidade do que servi-lo e amá-lo? Mas, acaso não se poderá servi-lo e amá-lo em todas as pairagens da terra, sem escravizar uma pobre rapariga que, à semelhança das flores, necessita de ar e sol para viver? Não pareceis um sacerdote, disse com enfado. Por que não? Será porque não cuido de explorar vossa devoção, opondo-me a que levante o mosteiro e principalmente a que Raquel não faça parte da comunidade? Mas eu sei perfeitamente que a alma desta menina não nasceu para a aridez do claustro. Ela é meiga, carinhosa, expansiva. É um ser por Deus destinado a modelo das mães de família. Pois eu a consagrarei a Deus, e a Deus somente servirá. Neste momento, não sei o que se passou em mim. Senti-me engrandecido, revestido de tal ou qual poder espiritual. Acreditei-me por instantes um enviado de Deus, sem saber que anjo me inspirou. Uma força estranha, uma potência desconhecida transfigurou meu ser, para que deixasse por momentos de ser o paciente e resignado pastor que sorria à travessura das suas ovelhas. O peito arfava-me com violência inusitada. Parecia que mãos de fogo se me apoiavam à fronte. Zumbiam-me aos ouvidos palavras mil, confusas, incoerentes com a destra estendida. Ergui-me presa de terror e espanto inexplicáveis, parecendo ver sombras de noviças que fugiam em debandada. Acerquei-me da baronesa, pousei-lhe a mão no ombro e com voz cavernosa, antes eco de sepulcro, disse-lhe: escutai ao ministro de Deus, e ai de vós, se vos atreverdes a mentir. Ela fitou-me, e não sei o que teria lido nos meus olhos, que lhe fez baixar os seus, dizendo com voz trêmula: que quereis? Tenho-vos medo. E a infeliz pecadora começou a tremer. Nada temais, pois quero apenas o vosso bem, ou antes não sei quem o quer, visto que alguém murmura ao meu ouvido o que vou dizer. Vossa devoção, vosso misticismo, vosso fervor religioso tem uma base. Sabeis qual seja? Qual? Repetiu com voz sufocada. O remorso. Que dizeis?
balbuciou tremendo. Repito-o, repliquei em tom acentuadamente intencional. A causa do vosso fanatismo religioso é o remorso. Há 20 anos recebi a confissão do vosso primeiro marido, e ele, ouve-me bem, senhora, nem percais um só acento destas palavras. O vosso primeiro marido confiou-me o nome do seu assassino. Entendeis? Ele tudo sabia, tudo, nos seus mínimos detalhes. Ela fixou-me então, leu nos meus olhos o seu nome e desmaiou. Mas com a mão direita toquei-lhe a fronte e minha voz, naqueles momentos profética, lhe disse com vigoroso entorno: despertai. A desgraçada abriu os olhos, espantada, e quis arrojar-se-me aos pés. Detive-a dizendo: ouve-me, sei vossa história e acompanhei passo a passo a espinhosa trilha da vossa vida. Vós vos casastes mais tarde com o cúmplice do vosso crime, ao passo que Raquel, como fruto da vossa primeira falta, constantemente vos recorda uma parte dos vossos desatinos. Os outros filhos, natos de legítimo matrimônio, não vos causam remorso, mas essa menina, portadora de um sobrenome que não lhe pertence, vos atormenta com certeza. Talvez lobrigueis a sombra do morto, que vos persegue onde e quando quer, e pensei aplacar-lhe a ira mandando dizer missas por sua alma. Agora quereis levantar um convento com o dote usurpado a Raquel, e quereis enclausurar longe de vós essa menina inocente, para não terdes presente o fruto da vossa primeira falta. Acaso pensais que com esses atos de falsa devoção merecereis o perdão de Deus? Não, nunca. Aos homens podereis enganar na terra, poderão os iludidos haver-vos por santa, mas a Deus não aproveitam comédias religiosas. Não vades cometer um novo sacrilégio, não sacrifiqueis Raquel, já que ela ama e é amada, deixai que seja esposa de um homem, pois Deus tem por esposa a criação. A baronesa quis falar, mas eu detive-a dizendo: não dissimuleis, é inútil, pois leio o passado nos vossos olhos. Basta ver-vos para nos condoermos profundamente. Tendes quanto basta para serdes ditosa, e não obstante prematura velhice, vos afeia o corpo. Sempre que vos hei visto ajoelhada na igreja, tive pena, uma vez que por um momento de leviandade arrastais uma existência de martírios. Procurais dia a dia ser mais devota, certamente porque dia a dia mais culpada vos reconheceis. Fazei o que Deus vos ordena, pois acedei ao casamento de Raquel e empregai a sua avultada fortuna na construção de um hospital capaz de socorrer uma centena de famílias pobres. Ela, Raquel, vo-la cederá de bom grado, e com isso fareis boas obras, empregareis em benefícios o que vos pertence e não sacrificareis uma inocente cujo delito é recordar vossa primeira falta. Olhando-me, sem saber o que responder, a baronesa ergueu-se para novamente recair na cadeira, procurando abafar os soluços. Chorai, pobre mulher, chorai, disse. Com lágrimas rezam aqueles que, como vós, esqueceram o 5º mandamento. Ela deixou-lhe correr-se copioso o pranto, e eu deixei-a chorar livremente. Por fim, acrescentei:
jurai-me que satisfareis o meu pedido. Jurai-me vós que rogareis por mim, replicou com profundo abatimento. Vossas boas obras serão a melhor oração, Senhora. Falai, porém, sem receio, porque calastes durante 20 anos, e esse silêncio tem sido o vosso próprio verdugo. Pois não é verdade que sofreis? Não é verdade que vossas orações não vos acalmam o coração? Sim, Padre. Quanto haveis dito me sucede. Ele vive comigo. Raquel assassina-me. Quando ela nasceu, nem quero recordar o sentimento que me inspirou. Quando ele lhe fazia carícias e prestos a afastava de si, não sei explicar o que eu sentia. Se a olhava com profunda ternura, então, mais ainda eu sofria. Ah, Padre, bem certo é que a mulher que cai só se levanta para de novo cair. E eu caí no abismo do crime. Depois, quando a bênção sacerdotal me ligou ao segundo marido, acreditei que repousaria, mas em vão. Para vos ser franca, direi que em nada creio, uma vez que a religião não me consola. Mas, sobretudo, o que eu tenho é medo, Padre, perdendo-me no caos da dúvida. E passais, no entanto, por ser a mulher mais devota desta comarca. Vede o que é julgar pelas aparências. Eu vos-lo repito, não consumais o vosso iníquo intento, sacrificando um ser inocente. Lembrai-vos, Padre, de que Raquel é filha do pecado. Se formos a pensar assim, todos os vossos filhos o são, Senhora. Julgais acaso que o vosso segundo matrimônio é válido perante Deus? Recebestes, creio, por mera formalidade, a bênção de um homem, mas as uniões sacrílegas jamais as abençoa Deus. Mas os livros sagrados dizem que as faltas dos pais recairão sobre os filhos até a 4ª e 5ª gerações. E a razão natural também compreende que o inocente está livre da herança pecaminosa. Deixai que cada qual de vossos filhos cumpra a sua missão. Não aumenteis vossa falta sacrificando Raquel. Finalmente, a baronesa prometeu cumprir meus desejos, e de fato o fez, com a condição de a filha ceder a fortuna em benefício da pobreza, no caso de não querer professar. Esta, a meu conselho, aqueceu contentíssima, e já sorridente de felicidade, apresentava-me o noivo, dizendo com meiguice: abençoa-nos, Padre. E eu os abençoei de todo o coração, esse casal juvenil que por milagre pude salvar de infalível desgraça. A baronesa aplicou o dote da filha não só na construção de um hospital, como também no auxílio de uma centena de famílias pobres, rasgos esses que a santificaram aos olhos do mundo. Repetem todos, uma santa que passa mais tempo na igreja do que em casa. E como as palavras voam, dizem que eu a fiz desistir da construção do convento, tanto quanto apadrinhei o casamento de Raquel com o amado do seu coração. Daí que subtraí à igreja uma casa de salvação. E pois, se ontem alguns colegas me odiavam, hoje, se o pudessem, me fariam empreender viagem para a eternidade. As recriminações chovem sobre mim. Dizem que sou um mau sacerdote, que mais pensa nas coisas da terra do que nos interesses do céu. Que sou um pastor descuidoso que deixa desgarrar as ovelhas.
Há momentos, Senhor, em que de mim mesmo duvido, mas logo raciocino e digo: mas então fora melhor levantar o convento e fazer nele entrar uma pobre menina que até então mal vivera. E isto precisamente no desabrochar da vida, no abençoado momento de se tornar ditosa, arrebatar-lhe violentamente a felicidade, enterrá-la num claustro onde viesse a morrer, maldizendo a religião que lhe impusera o martírio, pois que lhe ordenava morresse para satisfazer-lhe a vontade? Que será melhor, repito, destruir a crença de uma alma juvenil e confiante, ou cooperar para a felicidade, unindo-a ao homem que a adora, criando assim um lar ditoso? São tantas já as casas de reclusões. Muitas também inumeráveis são as vítimas das tiranias religiosas. Feliz de mim se puder arrebatar uma vítima desse martirológio. A mim não me importa que me apontem a dedo, dizendo que meus conselhos desviam da boa senda os servos do Senhor. Se Deus é todo verdade, não lhe devemos oferecer adorações fementidas. Consagre-se à penitência a alma lacerada que verdadeiramente necessite de isolamento para pensar em Deus. Mas a mulher jovem, que ama e é amada, esta que erija o sagrado altar da família, para que ensine os tenros filhinhos a bendizer o Criador. Senhor, Senhor, dizem que subtraí uma casa à tua igreja, e não obstante, creio haver aumentado a tua propriedade, uma vez que a tua graça penetrou na choça dos infelizes, recebendo eles valiosa esmola em teu nome, e assim também os enfermos, os peregrinos e viajores, os pobres meninos estropiados de fadiga, ao chegarem a esta aldeia, encontram piedosa hospitalidade no benefício asilo dos desamparados. Não será esta, Senhor, a tua verdadeira casa? Tua casa é aquela em que o faminto e o sedento matam a fome e a sede, onde o desnudo acha abrigo, consolo o aflito, conselho eficaz o espírito flutuante. Aí sim estará a tua verdadeira casa. Onde quer que o bem pelo bem se faça, não há necessidade de levantar casas nas quais se reze rotineiramente, pois para rezar com a alma todos os sítios se prestam, sempre que o homem eleve a Deus o pensamento. Perdoa-me, Senhor. Tu lês na minha mente quando todos me acusam. No tribunal da terra sou julgado mau sacerdote. Entretanto, tu és a verdade mesma, e eu quero que os homens te adorem em espírito e em verdade.